Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um grande prazer. Bom, pode ser apagar a luz? Então, vamos falar hoje sobre o que se chama da conjectura ABC, né? Esse A mais B igual a C é um resumo, uma condensação do título da palestra, que é bem maior. Muito bem, então vamos começar com uma coisa bastante simples, que é a equação pitagórica, né? Vamos considerar essa equação, x2 mais y2 igual a z2. E uma solução dessa equação diofantina é uma terna de números inteiros, ABC, tais que A2 mais B2 igual a C2. Estamos procurando soluções inteiras dessa equação pitagórica. Pondo x igual a x grande sobre z grande, y igual a y grande sobre z grande, quer dizer, deshomogeneizando aquela equação e excluindo a solução nula 0, 0, 0, todas as soluções inteiras da equação podem ser determinadas através das soluções racionais desta equação x2 mais y2 igual a 1, né? Que é a equação de um círculo de centro na origem e raio 1. Então, uma solução geométrica do problema consiste em parametrizar o círculo x2 mais y2 igual a 1 por funções racionais com coeficientes racionais numa indeterminada t, né? Então, para isso, vamos considerar o feixe de retas no plano, que passam pelo ponto menos 1, 0. Então, as retas têm a equação y igual a tx mais 1. Então, essas retas são essas aqui, ó. Cada uma dessas retas corta o círculo em dois pontos, né? No ponto menos 1, 0, que todas essas retas passam por esse ponto, menos 1, 0, e por esse ponto Q indexado com T, né? T é o coeficiente angular desta reta, né? E que a gente descobre que é o ponto 1 menos T2 sobre 1 mais T2, 2T, 1 mais T2. Né? É fácil de achar. Assim, os pontos de coordenadas racionais do círculo são dadas pelo ponto menos 1, 0, né, que eu não consigo alcançar com os pontos Q de T, né? O ponto Q de T é o segundo ponto de interseção da reta que passa pelo menos 1, 0 com o círculo. E o ponto Q de T com T nos racionais. Portanto, as soluções racionais da equação x2 mais y2 igual a z2 são dadas pelos pontos menos 1, e 1 menos T2, 2T, 1 mais T2, quando T percorre Q, né? Então, voltei de novo, né, às três coordenadas. Voltei de novo para a equação x2 mais y2 igual a z2. Escrevendo T igual a m sobre n, com mn inteiros, temos que todas as soluções inteiras dessa equação são dadas por essas ternas aqui, ao variar de mn nos inteiros. Agora, não preciso mais excluir o ponto menos 1, 0, porque eu consigo alcançar ele fazendo m igual a 0, n igual a 1. Muito bem. Bom, com isso, nós resolvemos a equação diofantina x2 mais y2 igual a z2, encontramos todas as soluções inteiras, né? Bom, agora a tentativa de resolver a equação xn mais yn igual a zn para n maior que 2, usando a mesma estratégia, nós vamos nos deparar com uma grande dificuldade, que é a seguinte: não é possível parametrizar essa curva com funções racionais de uma variável t. Quer dizer, não vou poder reproduzir a construção que eu fiz no caso da equação pitagórica, neste caso da equação xn mais yn igual a zn para n maior que 2. Mais precisamente, vamos mostrar daqui a pouco que não existem polinômios x de t, y de t, z de t, a coeficientes complexos numa variável determinada t, não todos constantes e coprimos, tais que x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n de t, né?
Eu tive que excluir, né, temos que excluir, é o caso de os coeficientes constantes ou coeficientes não, os coeficientes não coprimos, né? Porque eu posso resolver sempre em números complexos a equação xn mais yn igual a zn, né? Eu fixo dois valores, valor de x e valor de y, e calculo o valor de z extraindo a raiz enésima da soma das enésimas potências de y. Então, eu encontro sempre uma solução em números complexos, né? Essa solução em números complexos, né, eu posso multiplicar por uma função de t, um polinômio em t, tá? E aí isso vai ser sempre solução da equação diofantina, né? Então, tem que excluir o caso trivial, né, em que as soluções são constantes ou, senão, não são coprimas. Bom, agora vamos falar sobre um teorema de Stoddard-Mason que vai me dizer, vai me mostrar que não é possível parametrizar a curva xn mais y igual a 1. Tá? Esse teorema foi provado pela primeira vez em 1981 por W. Stoddard e redescoberto em 83 por R. Mason. E, finalmente, em 1998, Noah Snyder, enquanto aluno de graduação de Harvard, deu uma prova muito simples que nós vamos apresentar. É uma prova realmente milagrosa, que a prova original é bastante comprida. Bom, então, seja f um polinômio não constante em uma indeterminada t, com coeficiente no corpo C, e vamos escrever f na sua decomposição em fatores irredutíveis. Eu lembro que o corpo dos números complexos é algebricamente fechado, portanto, todo polinômio em uma determinada ele se fatora totalmente em produto de fatores lineares, né? Então, vou ajeitar a minha fatoração de modo que T1, T2, etc., Tm sejam as raízes distintas, né? Com as suas respectivas multiplicidades, R1, R2, etc., Rn. Então, esse número A é um número complexo, T1, T2, Tm também são números complexos, são as raízes distintas do polinômio f, e as multiplicidades são R1, R2, Rm, respectivamente. Ok? Bom, vamos denotar o número de raízes distintas de f por n0 de f, e definimos o radical de f como sendo esse polinômio, t menos t1, t menos t2, t menos tm. Quer dizer, eu pego o mesmo polinômio, só que elimino as multiplicidades, né? Eu vou chamar isso daqui de radical de f, ou raiz de f, como vocês quiserem. Tá? Então, é o mesmo, quer dizer, é o polinômio que tem as mesmas raízes, porém, todas elas de multiplicidade 1. Temos, portanto, que o grau do radical de f é igual ao número de raízes do polinômio f, né? Que o grau do radical exatamente é m, né? M é o número de raízes desse polinômio, o do polinômio f, são as mesmas, né? Ok, dados f e g são polinômios de uma variável, c de t, vamos denotar por MDC de FG o seu máximo divisor comum mônico, né? O máximo divisor comum não é univocamente determinado, mas é determinado a menos de uma constante não nula, né? Então, posso ajeitar de modo que esse polinômio seja mônico. Não é que vai fazer muita diferença. Então, denotamos também por f' de t, a derivada do polinômio f, né? Todo mundo sabe como derivar um polinômio, a gente pode fazer isso algebricamente, inclusive sem recorrer à noção de limite, né? Podendo fazer isso em corpos arbitrários, né? Então, sabe-se que o polinômio f tem raízes múltiplas, isto é, para algum i, Ri é maior que 1, se somente se o grau do máximo divisor comum de f e f' é maior que 1. Quer dizer, a raiz vai ser múltipla se somente se o polinômio tem raiz comum com a sua derivada. Okay? Bom, aqui nós estamos supondo que o corpo dos coeficientes é C, né? Muita coisa pode se fazer sobre corpos arbitrários, inclusive de característica positiva, mas não vamos entrar nesses detalhes. Algumas coisas não funcionam e outras funcionam. Mas a gente pode ajeitar de modo que os resultados, né, possam valer em corpos mais gerais, né? Agora, o lema, seja f um polinômio numa variável não nulo,
né, temos que o grau do máximo divisor comum entre f e sua derivada é igual ao grau de f menos o grau do radical de f. Né? É o grau de f menos o número de raízes do polinômio, né, sem contar as multiplicidades. Ok? A demonstração, bom, se f é constante, a igualdade é trivialmente satisfeita, não tem que fazer nada. Supondo f não constante, vamos escrever f na sua decomposição em fatores irredutíveis. E não é difícil mostrar, seu exercício, que o máximo divisor comum entre f e f' é igual a t menos t1 elevado a r1 menos 1. Isso quer dizer que você tem todos os fatores que aparecem na f, só com multiplicidade 1 a menos para cada raiz. Tá? Isso é fácil de fazer, você pega a derivada da f, aí você vai usar a fórmula do produto, né? E aí você ajeita e mostra que isso acontece. Bom, aí nós estamos usando característica zero, quer dizer, o corpo dos complexos aqui é importante. Se eu trabalhar um corpo de característica P, por exemplo, isso pode ser falso, né? Já que a derivada pode ser nula, sem que f seja constante. Né? Então, mas para resguardar aí nosso trabalho, estamos trabalhando sobre os complexos. Ok? Bom, consequentemente, o grau do máximo divisor comum entre f e f' exatamente é a soma dos graus, né? R1 menos 1 mais etc, Rm menos m, né? Está ali o MDC explicitamente, calculo o grau dele, isso é a soma dos RI menos 1 mais 1 mais 1, m vezes, que é o número de raízes, né? Então, exatamente o grau de f menos o número de raízes de f. Tá? Então, está aqui o lema. Esse lema é um lema-chave para a demonstração do teorema de Stothers-Meson. Bom, vamos ao teorema principal, o teorema de Stothers-Meson. Então, diz o seguinte: dados polinômios A, B, C em C de T, com pelo menos um deles não constante, tá? E tais que o máximo divisor comum entre A, B, C é igual a 1, e ainda satisfazendo a condição A mais B igual a C, está aí a condição, né, do título da palestra, então o grau de C é menor ou igual que o grau do radical do produto A vezes B vezes C menos 1, que é igual ao número de raízes, né, do produto A vezes B vezes C menos 1. Número de raízes sem contar a multiplicidade. Né? Bom, esse teorema, né, ele é uma relação não trivial entre duas operações básicas no anel dos polinômios, que é a soma e a multiplicação. Né? De um lado eu tenho A mais B igual a C, uma condição aditiva, e do outro lado eu tenho uma estimativa sobre o grau de C, que é a soma de A mais B, em termos do produto de A vezes B vezes C. Todo teorema que tem uma ligação entre estrutura aditiva e multiplicativa, especialmente sobre os inteiros, é um teorema profundo em geral. Né? São os teoremas difíceis que relacionam propriedades da adição e da multiplicação. Bom, esse aí é o enunciado do teorema, tá? E vamos demonstrá-lo rapidamente. Então, a demonstração do Noah Snyder, 1998. Então, vamos notar inicialmente que as condições A mais B igual a C e o máximo divisor comum entre A e BC igual a 1 implicam que A, B e C são 2 a 2 primos entre si. Né? Isso é fácil de ver, porque se dois caras tiverem um fator comum, A e B tiverem um fator comum, vai ter um fator comum com C, e isso vai conflitar com a hipótese que o máximo divisor comum de A e B é igual a 1. Então, essa observação é uma observação-chave. Né? Então, o máximo divisor comum dos pares 2 a 2, A, B e C, é igual a 1. Então, como pelo menos um dos polinômios é não constante, segue que pelo menos dois dos polinômios não são constantes e o terceiro é não nulo. Tá? Isso sai da condição A mais B igual a C. Okay? Então, sendo um não constante, então, vai ter pelo menos dois não constantes e o terceiro não nulo. Tá? Também entra a condição do máximo divisor comum C1. Bom, então temos que A' C menos AC', né? Lembro que A mais B é igual a C. Né? Então, pego A e C e escrevo essa expressão A' C menos A' C menos AC'.
eu digo que é diferente de zero. Bom, vamos provar isso, né? De fato, se a linha C fosse igual a C', né, como MDC de A e C igual a 1, teríamos que A divide A'. Né? Vocês estão vendo que A divide A' vezes C. Ele sendo primo com C, tem que dividir A'. Né? O que só ocorreria se a linha fosse zero. E, consequentemente, se a linha fosse zero, C' também seria zero, né, já que A é diferente de zero. E assim teríamos A e C constantes, o que é uma contradição. Né? Dois polinômios cujas derivadas são nulas, né? Eles têm que ser constantes. Nem sempre, né? Mas sobre C isso acontece. Que seria uma contradição. Então, a linha C menos a C' é diferente de zero. Vamos notar em seguida que essa diferença, a linha C menos a C', né? Eu vou substituir C por B mais C. Opa. Aqui tem bom, acho que aqui me enganei no escrever, mas o resultado é que a linha C menos a C' é igual a linha B menos a B', tá? Isso sai da condição A mais B igual a C. Okay? Então, com o máximo de comum, então, esqueçam o que está no miolo, são os dois extremos, essa igualdade, a linha C menos a C' é igual a linha B menos a B'. Né? Com o máximo de comum de A e A' e máximo de comum de C e C' dividem o primeiro membro, né? Vocês estão vendo, né? Você tem A' e A, são dois fatores. Então, máximo de comum vai dividir essa diferença, né? C e C' também, ó, C já está de um lado, C' está lá, do outro lado, então MDC de C e C' divide o primeiro lado, primeiro membro. E o máximo de comum entre B e B' divide o segundo membro, né? Portanto, o máximo de comum entre A e B, A e C, BC, então, o máximo de comum A', e máximo comum CC' e o máximo comum BB' dividem o último membro, a linha B menos a B'. Né? E como o máximo de comum AB, máximo de comum AC, máximo de comum BC igual a 1, nós vamos ter que o produto desses máximos de comum divide a linha B menos a B'. Tá? Ok? Muito bem. Portanto, o máximo de comum, o grau do máximo de comum A' mais o grau do máximo de comum CC' mais o grau do máximo de comum BB' é menor ou igual, está vendo aqui, ó, aqui temos o produto, divide aquele polinômio ali, né? Então, o grau do lado esquerdo, né, é menor ou igual que o grau do lado direito. O grau do lado esquerdo é a soma dos graus dos polinômios, que é o produto dos polinômios. E o lado direito, o grau daquele polinômio A' B menos AB' é exatamente o grau de A mais o grau de B menos 1, né? Menor ou igual, porque pode diminuir. Pode, desculpe, aumentar. Bom, então, pelo lema, né, nós sabemos que o máximo isocomum, o grau do máximo isocomum de A' é igual ao grau de A menos o número de zero de A. Mesma coisa para B, mesma coisa para C. Agora, vou somar membro a membro as igualdades e vamos utilizar 3. Então, somando membro a membro, vou ter que a soma dos graus dos máximos isocomos comuns, que é o lado esquerdo aqui dessa desigualdade, tá? Então, vai ser igual a soma dos graus A, B, C, menos a diferença desses graus, né? Esse é o lado esquerdo da desigualdade, é menor ou igual que grau de A mais grau de B menos 1. Tá? Então, agora, o que em virtude do máximo isocomum, bom, então aqui eu posso simplesmente cortar o grau de A com grau de A, grau de B com grau de B, me sobra grau de C menor ou igual que a soma dos graus aqui, menos 1. Tá? Agora, pelo fato do máximo isocomum AB, AC e BC ser igual a 1, né, o que acontece é que o número de zeros de A mais o número de zero de B mais o número de zero de C é igual ao número de zeros de A vezes B vezes C. Tá? Eles não têm zeros comuns.
Ok, essa aí é a demonstração do teorema que a gente queria, que a gente enunciou. Então, note que pela simetria entre os papéis desempenhados por A, B e C, né, porque eu posso trocar de lado, A mais B igual a C, A menos B igual a, né, A menos C igual a menos B, enfim, posso ficar trocando aqui, eu tenho exatamente que cada um dos graus é menor ou igual que o número de zeros de ABC menos 1. Então, o máximo entre os graus é menor ou igual que o número de zeros de ABC menos 1. Isso é uma observação. Note também que a desigualdade do teorema SM é a melhor possível, pois já na equação pitagórica, se eu tomar A igual a 4T2, B igual a T2 menos 1 ao quadrado e C igual a T2 mais 1 ao quadrado, nós vemos que o grau de C é igual ao grau de ABC menos 1. O número de zeros de ABC menos 1. Tá? Então, essa desigualdade é a melhor possível. Você pode melhorar. O resultado do teorema tem a seguinte surpreendente interpretação, que é o seguinte: se A, B e C têm raízes com multiplicidades altas ou muitas raízes em comum, o que acontece? Acontece que esse número aqui baixa, né? Se tiver muita multiplicidade na raiz de A, por exemplo, né, o grau de ABC vai ser maior que o número de zero de A, B vezes C. Né? Mesma coisa para B, mesma coisa para C e mesma coisa para as raízes comuns. Né? Então, diz o seguinte, que se A, B e C têm raízes com multiplicidades altas ou com muitas raízes em comum, então seus graus têm que ser baixos. Seus graus estão limitados, né, por essa quantidade. Realmente é uma coisa surpreendente. Bom, corolário. Corolário para n maior ou igual a 3, a equação xn mais yn igual a zn não possui soluções não constantes e coprimas em C de T. Bom, isso aí é a versão do último teorema de Fermat, né, sobre o corpo das funções racionais, uma variável. Né? Então, a demonstração. Bom, de fato, vamos supor por absurdo que n maior ou igual a 3, né? E que a equação xn mais yn igual a zn possua uma solução x de t, y de t, z de t em C de t, com máximo isocomum entre x, y e z igual a 1, né? E com algum desses polinômios não constantes. Né? Então, essa hipótese por absurdo. Pelo teorema de SM, temos que, então, o grau, né, de xt elevado a n é menor ou igual que o grau do radical de xt elevado a n, né? Menos 1. O grau de yt elevado a n, mesma coisa, esquecendo o 3, é menor ou igual que o grau de y de t menos 1. Tá? E o grau de z t elevado a n, mesma coisa. Então, aqui tenho 3 vezes, utilizando então o teorema SM, 3 vezes eu tenho essa desigualdade aqui. Né? Aliás, essa desigualdade é um pouco mais grosseira do que eu provei. Né? Essa desigualdade... Essa desigualdade que nós provamos usando o teorema, né? Mas acontece que esse n0 é igual a n0 de xt, yt, zt. Tá? Essas potências aqui não... Ok, logo, o grau, soma dos graus é o grau do produto. Né? Então, o grau do produto
de x, t, y, t, z, t, tudo elevado a n, é menor ou igual que 3 vezes o grau de x de t, y de t, z de t, menos 3, né? Donde 3 menos n, bom, agora eu passo, né, o 3 graus do produto do lado de cá, né? E o grau da potência n vezes o grau do polinômio, então fica 3 menos n grau de x, t, y, t, z de t, maior ou igual a 3, né? Passando menos 3 para cá e passando esse cara para lá, que é maior que zero. O que implica n menor que 3, que é uma contradição. Tá? Então, o último teorema de Fermat sobre o corpo das funções racionais, né, é uma demonstração extremamente elementar utilizando esse teorema SM. Ok? Bom, vamos para a conjectura ABC. Então, vamos a seguir tentar imitar essa demonstração para o último teorema de Fermat, para valer, né, em vez de ser sobre C de T, mas substituindo C de T por Z. Né? Então, veja que ideia que o pessoal teve para atacar o problema. Então, o teorema de Souther-Mason pode ser reescrito nessa forma. O grau de C, né, é menor ou igual que o grau do radical de ABC menos 1, né, que é menor ou igual, né, do que o radical, aliás, menor, né, que o grau do radical de ABC. Tá? Simplesmente abandonei esse 1 aqui. Né? Logo, o grau de C dividido pelo grau do radical de ABC é menor ou igual que 1. Eu vou chamar esse 1 de K. Tá? Então, onde K igual a 1 é uma constante universal. Isso quer dizer, é uma constante válida para todos ABC em C de T, satisfazendo a condição A mais B igual a C. Tá? Então, ainda no caso dos polinômios. Vamos tentar estabelecer um resultado análogo ao de SM para números inteiros. Né? Foi tão fácil resolver o último teorema de Fermat sobre C de T, vamos tentar reproduzir a mesma demonstração, ver o que está faltando para demonstrar o último teorema de Fermat utilizando essa estratégia. Né? Então, substituímos o grau de polinômios por valores absolutos. É natural, né? Tamanho de um número, tamanho do polinômio é o grau, o tamanho do número é o seu módulo. Né? E dado o número inteiro, n igual a P1 alfa 1, PR alfa R, decomposição em fatores irredutíveis, definimos o radical de n como sendo o produto desses primos que aparecem na fatoração. Ok? Sem o sinal. Assim, uma adaptação nua e crua da desigualdade 4, essa desigualdade 4, ela seria seguinte: existe uma constante universal K positiva, tal que módulo de C sobre o radical de ABC é menor ou igual a K. Para todos ABC em Z, não nulos, tais que A mais B igual a C. Tá? Seria o análogo, né, direto, assim, ingênuo, daquela desigualdade. Ok, acontece que 5, essa desigualdade 5, é falsa. Né? Você tomar A igual a 3 elevado a 2n menos 1, B igual a 1, C igual a 3 elevado a 2n, isso é um contra-exemplo. É fácil de provar isso, o ponto crucial é demonstrar que 2 elevado a n divide esse número, o que se prova facilmente por indução. É um exercício de indução. Ok, então na tentativa de melhorar 5 para ter chances de ser verdadeiro sobre os inteiros, né, já vimos que é falso isso. Né? Vamos tentar melhorar um pouco essa desigualdade para ter alguma chance de ser verdadeiro e ainda assim conseguir provar o último teorema de Fermat. Então, o David Masser, em 1985, Joseph Oesterlé, em 88, enunciaram a seguinte conjectura, que é a seguinte: a conjectura ABC, né, que diz que para cada epsilon maior que zero, né, então, dado um epsilon maior que zero, existe uma constante real, absoluta, K de epsilon maior que zero, tal que o módulo de C, o valor absoluto de C, é menor ou igual que K epsilon radical de ABC 1 mais epsilon. Quer dizer, o que nós mudamos aqui? Nós mudamos apenas... Bom, a constante já não é mais 1 absoluta, né? Vai depender do epsilon que eu escolher, né? E mudou esse epsilonzinho que eu somei aqui no expoente.
né? Isso faz toda a diferença. Então, a constante absoluta, a constante universal, significa que ela é válida para todos A, B e C, não nulos, tais que A mais B igual a C. Não é para cada A, B e C, né? Existe uma constante, não. Se dado um épsilon, existe uma constante, K de épsilon, né? Para o qual é verificado isso daqui para todos A, B e C que satisfazem essa igualdade. Okay? Vamos notar que, por simetria, a igualdade 6 vale também para módulo de A, módulo de B, módulo de C no lugar de C. É só ir mexendo com a igualdade A mais B igual a C, A menos C igual a menos B, tudo mesma família. Assim, nas condições acima, o máximo entre o módulo de A, módulo de B e módulo de C é menor ou igual que K epsilon radical ABC 1 mais epsilon. Ok? Bom, essa aqui é a famosa conjectura ABC, né? Que é muito fácil de ser enunciada, né? E ela tem como corolário o último teorema de Fermat assintótico. Vamos ver, vamos demonstrar isso em uma página. Vamos demonstrar o último teorema de Fermat, coisa que o Wiles demorou não sei quanto tempo, né? Só que não é a versão plena do último teorema de Fermat, que é uma versão assintótica. Isso quer dizer que para n suficientemente grande, a equação xn mais yn igual a zn não possui soluções inteiras ABC, tais que módulo de ABC maior que 1. Não tem soluções triviais. Ok, demonstração. Então, suponha que para n suficientemente grande, a equação tenha uma solução não trivial ABC, que podemos, sem perda de generalidade, supor maiores do que zero. Quer dizer, A, B e C nós podemos supor todos maiores que zero. Dado epsilon igual a 1/3, logo, pela conjectura ABC, existe uma constante universal, K de epsilon, K de 1/3, tal que o módulo de Cn é menor ou igual que K de 1/3 radical de A, B, C, elevado a 1/3 mais 1, que é 1 mais epsilon, que é menor ou igual que K de 1/3 ABC, módulo de ABC, elevado a 1/3 mais 1. Né? Vocês estão vendo que está utilizando uma coisa um pouquinho mais fraca, né? Quer dizer, eu não estou usando o radical de ABC, estou usando essa desigualdade, né? Esse aqui é mais grosseiro, quer dizer, módulo de Cn é menor ou igual que K 1/3 ABC, módulo de ABC elevado a 1/3 menos 1, é mais grosseiro, né, do que essa desigualdade aqui. Tá? Então, estamos usando uma coisa mais fraca do que a ABC. E, mesmo assim, vamos conseguir demonstrar o último teorema de Fermat. Então, a mesma coisa para Bn e An, ok? Então, multiplicando membro a membro, né, vamos obter que a ABC elevado a n é menor ou igual do que K de 1/3 elevado ao cubo, né? Estou multiplicando K de 1/3 por ele mesmo 3 vezes, ABC elevado a 1 mais 3, né? 1/3 mais 1/3 mais 1/3, 1 mais 1 mais 1, dá esse aqui. Portanto, não sei por que tem esse 4 aqui. Esse 4 aqui, o que apareceu aqui? Não tem esse 4 aqui. Aham, certo. Não tem esse 4 aqui. Simplesmente passo esse cara para cá. Esse aqui foi engano, saiu, o dólar que não saiu. Então, passo esse cara para cá. Né? Uau, o que aconteceu aqui? Sim. Desculpa, aqui não tem, esse 4 aqui não tem, claro. Né? Então, aqui vai ser 1 mais 3, 4, passa ele para cá, vai ficar ABC elevado a n menos 4, menor ou igual que K de 1/3 elevado ao cubo. Isso é uma constante positiva, ok? Bom, isso é falso para n suficientemente grande, pois ABC e módulo é maior que 1. Pronto, aqui está um absurdo. Tá? Desculpe, esse 4 daqui será um dólar do TEC que apareceu 4. Ok, então, realmente, a demonstração simplérrima do último teorema de Fermat, ok? E pode-se provar com a mesma linha de raciocínio, né,
uma famosa conjectura chamada conjectura de Catalan-Fermat, que eu vou discutir um pouco, né? Então, considere a equação diofantina, x elevado a m mais y elevado a n igual a z elevado a p. Isso é uma generalização do último teorema de Fermat, em que os expoentes não são todos iguais, com m e n e p inteiros maiores do que 1, onde se procuram soluções, números naturais a, b e c coprimos, né? X igual a, y igual a b, z igual a c coprimos. Okay? Exemplos. Bom, temos vários exemplos, né? 2 elevado a quinta mais 7 ao quadrado é igual a 3 elevado a quarta. Isso é uma solução. 3 elevado a quinta mais 11 elevado a quarta é igual a 122 ao quadrado. Isso é outra solução. E assim vai, você tem soluções que podem crescer muito, né? Nós temos 3 casos distintos aqui nesse problema, né? Primeiro caso, os números naturais m, n e p são tais que 1 sobre m mais 1 sobre n mais 1 sobre p é maior do que 1. Né? Então, são 3 possibilidades. Ou é maior que 1, ou igual a 1, ou menor que 1. Ok. Neste caso, a terna MNP é uma permutação, isso quer dizer, só tem um número finito de tipos, né? Claro que aqui tem uma coleção infinita de expoentes, né? Mas tem um número finito de tipo de expoentes que podem aparecer, né, como solução dessa equação diofantina. Você pensa a solução em x, y, z, m, n e p. Tá? Então, a terna MNP, quando você tem a equação Catalan-Fermat com essa condição daqui, né? Então, as ternas para ter solução, né? MNP é uma permutação dessas ternas aqui, em cada caso o número de soluções é infinito. Então, para cada escolha de ternas possível, né, o número de soluções da equação é infinito. Caso 2, os números naturais são tais que essa soma dos inversos é igual a 1. Né? Neste caso, a terna MNP é uma permutação dessas três ternas aqui. Em cada caso, o número de soluções é finito. Tá? Que era infinito, aqui é finito. Bom, agora vem o caso mais interessante, que é o caso 3. Os números naturais m e n e p são tais que 1 sobre n mais 1 sobre n mais 1 sobre p menor que 1. Né? Para m, n e p fixados, Darmon e Granville, em 1995, provaram que o número de soluções ABC, com o máximo divisor comum ABC igual a 1, é finito. Tá? Então, fixados os expoentes. Né? Essa equação diofantina, ela tem 6 variáveis, x, y, z, m, n e p. Tá? Então, fixados 3 das variáveis, m, n e p, os expoentes, né? Essas equações têm apenas um número finito de soluções. E a conjectura de Catalan-Fermat, né? Conjectura de Catalan-Fermat, porque isso aqui é uma generalização de uma conjectura de Catalan que colocava aqui igual a 1. Né? E aí nós temos um análogo ao último teorema de Fermat, só que com expoentes distintos. Né? Então, a equação x elevado a n mais y elevado a m igual a z elevado a r só possui um número finito de soluções, x igual a a, y igual a b, z igual a c, n, m, r, olhados como variáveis, né? Com m dc de a, b, c igual a 1 e 1 sobre n mais 1 sobre m mais 1 sobre r menor do que 1. Tá? Isso quer dizer, olhado como uma função de 6 variáveis, né, como uma equação com 6 variáveis incógnitas, né, essa equação só possui um número finito de soluções, desde que se imponha uma condição sobre os expoentes e uma condição sobre os x, y, z. Ok? Em 2008, Mihailescu provou a conjectura de Catalan, né? Ou seja, que essa equação x elevado a n menos y elevado a m igual a 1 só possui essa solução. 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao cubo, que é 8, é igual a 1. Né? Esse é um trabalho robusto. Tá? Bom, o teorema é que a conjectura ABC implica na conjectura de Fermat-Catalan. Demonstração, exercício. Tá? Reproduzam muito parecido, né, à demonstração do último teorema de Fermat. Então, a técnica é a mesma.
Ok, outras consequências da conjectura ABC, né? Então, tem como corolário a conjectura ABC a conjectura de Mordell. Essa conjectura de Mordell foi provada em 1983 por Gerd Faltings, né? E foi festejada como um dos grandes resultados da geometria algébrica, da matemática do século XX. Né? É um teorema realmente difícil. E a conjectura de Mordell, o teorema de Faltings, né, dizem, de maneira simples, que uma equação polinomial P de xy igual a zero, com coeficientes racionais, de gênero maior que 1, não vou explicar aqui que é uma curva de gênero maior que o gênero de uma curva, né? P de xy igual a zero, isso representa uma curva no plano, né? A uma curva se associa um certo invariante chamado gênero, né? Então, se o gênero for maior do que 1, né, essa equação P de xy igual a zero só pode ter, no máximo, um número finito de soluções racionais. Tá? Isso tem como corolário, né, o último teorema de Fermat, de certa forma. Né? Quer dizer, como a equação x elevado a n mais y elevado a m igual a z elevado a n, né? Para n maior ou igual a 3, maior ou igual a 3, não, desculpa, ela vai... Para n maior ou igual a 4, essa curva daqui não tem gênero maior que 1. Tá? Tem gênero maior que 1. Portanto, ela só pode ter um número finito de soluções pelo teorema de Faltings. Tá? Não prova toda a plenitude, o último teorema de Fermat, mas prova que a equação de Fermat, x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, para n maior ou igual a 4, só teria um número finito de soluções. Tá? Bom, para n igual a 3, é sabido, né, já foi demonstrado que essa equação não tem soluções não triviais. Tá? Isso aí já tinha sido estabelecido. Ok, o teorema de Tu, Siegel, Roth. Então, Tu, em 1909, generalizou um resultado de Liouville, né, que foi melhorado pelo Siegel e depois foi demonstrado toda a plenitude pelo Roth, né, que diz o seguinte: dado o número algébrico alfa, para todo epsilon maior que zero, só existe um número finito de inteiros coprimos P e Q, tais que o módulo de alfa menos P sobre Q é menor do que 1 sobre Q ao quadrado mais epsilon. São as aproximações diofantinas, né? Essas são extremamente importantes, são coisas que dizem respeito a números algébricos, né? Também pode ser utilizados como critérios para mostrar transcendência de números, né? O Diego deve ter falado bastante sobre essas coisas. Ok, então, também, quer dizer, o teorema de Tu, Roth e Siegel é uma consequência, se demonstra utilizando a conjectura ABC. A conjectura de Erdős-Woods, a menos de um número finito de exceções, também é provada através da conjectura ABC. Então, existe uma constante absoluta, essa é a conjectura de Erdős-Woods, diz que existe uma constante absoluta K maior que 2, tal que, para todos os naturais xy, se o radical de x mais i igual ao radical de y mais i, para todo i variando de 1 até k, então x igual a y. Então, foi provado por Michel Langevin, que ABC implica que k igual a 3 funciona com número finito de exceções. Tá? Quer dizer, a conjectura ABC, ela consegue provar quase que totalmente a conjectura de Erdős-Woods, excetuando o número finito de exceções, né? Etc. Quem quiser ver, nesse endereço aqui, são listadas 30 consequências não triviais da conjectura ABC. Né? São 30 resultados profundos de teoria dos números que são corolários da conjectura ABC. E se suspeita que muitos matemáticos guardaram na gaveta, né,
resultados dizendo, ó, esse teorema é consequência da conjectura ABC, esperando que a conjectura esteja demonstrada. Né? Que aí dá mais força ao resultado. Bom, ABC conjectura ou teorema? Bom, isso aí é uma coisa que a gente ainda não pode responder, né? O que acontece é que em 30 de agosto, agora, último, 2012, o matemático japonês Shinichi Mochizuki, da Universidade de Kyoto, postou o quarto de uma série de artigos intitulado Inter-Universal Teichmüller Theory 4, Log Volume Computations and Set Theoretic Foundations. Mochizuki anuncia que este último trabalho contém, entre outros resultados, a prova da conjectura ABC. Né? São cerca de 400 páginas, né, de uma matemática que acho que só Mochizuki entende. Né? Acontece que ele constrói muita coisa, né, uma linguagem bastante diferente, que não é usual, né, cria toda uma teoria e no final diz que demonstrou o resultado. Não é de se levar a sério, né, que Mochizuki é um matemático sério, já tem a seu crédito vários resultados muito bons. Vocês olharem na página dele, impressionante, uma lista de publicações muito impressionante, né? E ele diz que no presente trabalho, né, estimativas que vêm desses algoritmos multirradiais para splitting monoides, de LGP monoides, são aplicados para verificar vários resultados diofantinos que implicam, por exemplo, a assim chamada conjectura de Voita para curvas hiperbólicas, a conjectura ABC e a conjectura de Spirou para curvas elípticas. São conjecturas famosas, né, que resistem, né, de uma tacada só, né, 3 conjecturas acabam caindo. Bom, segundo os especialistas, ainda é muito cedo para decidir se a prova da conjectura de Mochizuki está completa e correta. Né? Vamos aguardar o que o futuro nos reserva.